Parque dos Príncipes de cara nova, com praticamente todo o elenco do PSG na fachada, antes deste jogo importantíssimo diante do Milan, um confronto espelhado agora na Liga dos Campeões, na terceira rodada aqui em Paris, quarta rodada lá em Milão. O PSG vem de uma vitória no final de semana, 3-0 no campeonato francês, com gol de Mbappé, inclusive, que estará disponível para a partida, artilheiro do time na temporada com 9 gols, mas com uma equipe bastante modificada. O técnico Luiz Henrique conseguiu poupar alguns jogadores e vamos ver como que ele vai chegar para enfrentar este Milan. Lembrando que o PSG é o segundo colocado no grupo, teve na estreia uma vitória aqui em casa diante do Dortmund e depois sofreu aquela goleada fora de casa para o Dortmund 4-1 e precisa se recuperar. Terá diante de si um Milan que ainda não só não venceu nesta edição de Liga dos Campeões, foram 2 empates, mas ainda não marcou 2-0. Então ainda não conseguiu balançar as redes. O técnico Pioli ao menos tem praticamente todos os seus jogadores à disposição, a exceção entre os jogadores que estavam sendo titulares é o Loftus-Cheek no meio-campo, um jogador que pode fazer falta na criação deste Milan, mas que tem Rafael Leão, um Pulisic muito bem também, 4 gols na temporada ao lado de Giroud, são os 2 artilheiros da equipe. Rafael Leão tem 3 gols na temporada. Em termos de definição, este Milan precisa dar um passo à frente, foi o que faltou nas últimas partidas, então terá uma dificuldade aí para marcar esses gols, já que não tem conseguido nos últimos jogos, nos 2 empates, em especial diante do Newcastle. Chutou muitas vezes a gol, teve muitas chances, mas não conseguiu definir a partida e vai precisar então fazer isso aqui diante do PSG para não se complicar ainda mais nessa edição da Liga dos Campeões, já que o Milan tem apenas 2 pontos nesse grupo da morte. Pode ser que o Milan, inclusive, termine esses 2 confrontos com o PSG, a depender dos resultados também do Newcastle diante do Dortmund, termine esse momento da competição, essas 2 próximas rodadas sem chances de classificação para as oitavas de final. Por isso é um mata-mata, uma eliminatória, um confronto espelhado diante destas 2 equipes num grupo da morte, quando na verdade é um mata-mata. Então é um caráter decisivo, isso foi bastante falado nas coletivas por aqui. E um PSG precisando dar uma resposta, precisando que alguns jogadores também deem um passo à frente, é o caso de Dembélé, que não faz uma grande temporada, precisando do seu protagonista, o Mbappé, que tem entregue na maioria das partidas dessa temporada diante de um Milan que precisa também de algum resultado para não já definir aí um caminho de não classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Lembrando que este Milan, inclusive, foi semifinalista da edição passada. Vamos ver o que acontece entre PSG e Milan aqui no belíssimo e recentemente decorado Parque dos Príncipes.